E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Luiz Fernando Martins de Lima, um autor de um dos artigos do livro Narrativas Interativas Contemporâneas. O texto dele, né, o artigo dele é Conceitos de Narratologia aplicados ao entendimento do RPG de mesa. Bom, Luiz, então, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar participar, por aceitar conversar com a gente, né? E eu que agradeço, Rafael. É um prazer, parabenizo você pela essa iniciativa, tá? A gente estabeleceu um diálogo aí com quem for ler o nosso livro, né? O livro em que nossos textos vão figurar, tá? Eu acho que vai ser muito útil, tá? Para estabelecer esse diálogo entre os leitores do livro. Eu lembro, eu tinha um professor na faculdade que, quando a gente ia responder alguma coisa, ele falava assim para gente: explique para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos, né? Então, eu já vou partir dessa premissa porque narratologia talvez seja algo bom. Eu tenho certeza que para você domina. Mas talvez para o ouvinte, né, ou para mim, a gente não esteja tão inteirado. Conceitos de narratologia. O que seria narratologia? Narratologia é um campo dos estudos literários que estuda narrativas, assim, então não tem muito segredo. Então, a característica peculiar dele é que ele vai isolar, então, um fenômeno da narratividade em mídias das mais variadas que a gente pode imaginar. Então, assim, quem conta história? Que tipo de mídias contam histórias? A gente tem, obviamente, os romances, né, ou os contos. Mesmo peças de teatro contam histórias também. O cinema conta histórias, né? Histórias em quadrinhos contam histórias. Tá? Então, e assim, é, infinitamente agregando todas as mídias e tentando encontrar denominadores comuns entre essas mídias, né? Que é a sua característica enquanto narrativa. E como que essas histórias funcionam, né? Que recursos que essas mídias usam e quais os efeitos que elas causam, né? Se a gente pensar na diferenciação entre elas. Tá? Então, a narratologia, bem, o nome diz, né, que é o estudo das narrativas, mas ela busca então identificar denominadores comuns entre mídias das mais variadas hoje, embora tenha surgido na teoria literária, ou seja, explorando textos literários como romances e contos, ela acabou se expandindo. Então, hoje ela aborda, né, esse campo do saber, ela aborda todo tipo de mídia que conta uma história. E assim, bem, a gente tem muitas hoje em dia, né? A gente está na era do transmídia, então ela acabou se expandindo e ganhando uma relevância absurda. Tá? E eu acredito que seja possível compreender o RPG através dela também, desse campo do saber. Será que ficou claro, Rafael? Você acha que eu preciso trocar mais em miúdos assim? Ah, por enquanto, tudo bem. Por enquanto, eu estou entendendo. Uhum, Vamos beleza. lá. E, bom, é interessante, né? Porque, às vezes, o título, como é um título que ele já traz, né, um certo conceito, né? É interessante já a gente estabelecer. E você está falando bom, primeiro de narrativas, né, de forma geral, literatura, bom, para pensar até história oral, né, anteriormente Sim. ali, e todo esse processo que, de certa forma, o RPG ele acaba, então, s- sendo um possível objeto de estudo da narratologia. É o que eu acredito. Por quê? Né? Porque ele lida com uma criação. E em que sentido? Quais conceitos de narratologia assim você acha que poderiam auxiliar a entender, né, a compreender o RPG, né? Porque você falou de várias mídias, né? Até o fato de hoje nós temos transmídia, né, no sentido de que assista o filme, assista a série, jogue o jogo, leia o quadrinho. E
elementos assim ajudariam a gente a entender essas especificidades assim do RPG de mesa? Qual qual o elemento assim, a proximidade ou distância que você enxerga? Na verdade, tem uma categoria dos estudos da narrativa que eu acho que eles ajudam a entender na medida em que eles vão, na medida em que esse conceito irá iluminar, então, especificidades do RPG, ao mesmo tempo apontando em que medida ele pode ser entendido lado a lado com cinema, romance, teatro, etc. Tá? É o conceito é a ideia de discurso narrativo. Então, eu até no meu artigo eu falo de um texto que ele é elementar, ele é introdutório à narratologia, que é o The Cambridge Introduction to Narrative, do Abbott, né, que é um grande especialista em narratologia e narrativa, tá? Um dos, né, e aí ele faz uma distinção para poder entender qualquer narrativa, que é a da história e do discurso narrativo, Story and Narrative Discourse, né? É uma diferenciação que foi estabelecida já nos estudos literários, só que de uma maneira menos abrangente, lá no formalismo russo. Tá? Então já tem mais ou menos 100 anos essa discussão. Tá? Mas a ideia de discurso narrativo que eu trago para o artigo e tento explicar qual é o discurso narrativo do RPG diz respeito a toda a matéria-prima utilizada pela mídia na hora de contar uma história. Tá? Então, quando a partir desse conceito, eu me proponho, então, a explicar isso, é que eu entendo que é possível enquadrar, então, o RPG dentro do conceito de narrativa, chamá-lo de narrativa, apesar de que, como eu mostrei no artigo, existe muita gente que acha que não é, as coisas não são assim, né? Então, ou seja, colocando lado a lado com outras narrativas, tá? E ao mesmo tempo está clarificando acerca das especificidades do RPG. Assim. Então, o discurso narrativo do RPG ele é peculiar. É ele que precisa ser explicado, ser esclarecido. Tá? Eu nem vou entrar ainda nessa qual é a matéria-prima que eu identifiquei ali, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, num romance, né, num romance, uma história mais longa, num formato de livro, tá? A matéria-prima é a linguagem verbal escrita. Assim como no teatro você tem tanto a peça escrita, o texto literário do dramaturgo, como a direção do diretor, como a atuação dos personagens, a forma como eles empregam a fala deles. Assim, então, dependendo da mídia que você analisa, você vai encontrar elementos que você vai, na verdade, você vai encontrar mais elementos que se articulam de maneira das mais diversas. Né? Se a gente for para o cinema, então, a gente encontra 1 milhão de elementos que fazem parte dessa matéria-prima desse discurso narrativo. Tá? Então, os conceitos de narratologia que eu utilizei foram poucos, se você for ver. Né? Foi essa distinção entre história e discurso narrativo. Mas, a partir do momento que eu me proponho a explicar o discurso narrativo do RPG, até por não haver uma tradição, né, nos estudos do RPG sob essa perspectiva, eu tenho que criar e categorias. Né? Então, quando você aplica a narratologia ou tenta identificar o discurso narrativo de uma narrativa literária, assim, já está pronto. Tá? Então, você vai lá nos famosos operadores de leitura da narrativa, e você tem todos aqueles elementos que compõem, né, o tempo, o espaço, o personagem, né, ambientação, etc. Tá? Mas aí, quando eu vou para RPG, eu tenho que identificar esses elementos, porque esse rastreio não foi feito ainda. Eu nem posso dizer que ele foi feito no meu artigo, tá? Então, eu não tive essa ambição. Precisaria, sim, de mais espaço para que isso fosse feito. Tá? Então, essas são as categorias que eu utilizo, mas elas já geram em si muitos problemas, né? Bons problemas, eu quero dizer. Tá? Eu, eu já gostei de muitas coisas que você falou. Primeiro que, olha, tem muita coisa ainda por estudar, por entender, porque é uma coisa que eu fico pensando, é que às vezes o RPG perto, bom, principalmente da literatura, ou seja, da música, do teatro, ele é um bebê, né? Talvez do cinema, nem tanto que o cinema não é tão
tão antigo assim, mas ao mesmo tempo que já é mais antigo e também tem. Enquanto que o RPG ele tem esse processo, essa dificuldade, porque às vezes quando a gente vai explicar o RPG para alguém, geralmente a gente aproxima com algumas práticas. Olha, imagina que é um livro que vocês são personagens principais, só que vocês escolhem, né? Então a gente vai fazendo todo esse processo de aproximação. É interessante que você fala que ainda é um processo a se fazer, porque é um campo ainda sendo formado, né? Por mais que, olha, a gente tem aí o livro, né? A gente tem algumas dissertações, algumas teses, ainda é um processo, o quadro ainda está sendo preenchido, né? E nesse sentido, assim, esses elementos que você fala, olha, que identificassem do RPG, você falou, você não quis esgotar, né? Mas o que você percebeu de dificuldade, assim, de você olhar e falar assim, ó, não, isso daqui não encaixa, isso daqui a gente tem que repensar no sentido de que essas ferramentas, essas funcionam, essas não estão funcionando para entender o RPG. Assim, você quer dizer na aplicação do conceito na hora de fazer as leituras que eu estava tentando fazer, a dificuldade Isso, desse isso. encaixe? Eu não tive tanta dificuldade nesse sentido, porque a própria ideia de discurso narrativo, ele abre um preceito criativo para quem está fazendo a exploração epistemológica, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, para quem está tentando entender, né, o objeto, tá? Então, é por isso que, inclusive, que eu entendo que seja uma ótima ferramenta, assim, para, inclusive, quando eu sou professor de literatura, né, para incentivar os alunos a explicarem o texto de acordo com a forma como o texto se apresenta para os alunos, né? O texto me refiro a um romance, a um conto, né? Tá? Então, assim, sem trazer categorias prontas e aplicá-la. Então, assim, essa armadura conceitual, ela não tem, assim, quando eu digo armadura é mesmo uma série de categorias fixas, né, que você aplica, então, no que você está vendo. Tá? A minha abordagem ela foi mais, vamos dizer assim, heurística, né? Então, assim, mais de descoberta. Tá? Então, as minhas dificuldades não foram necessariamente essas, né? A minha maior dificuldade foi, tá? Então, pensando aí no que você disse, tá? Eu tinha relutância a querer escrever sobre o RPG do ponto de vista mais acadêmico. Sempre tive, porque é aquela coisa de não misturar negócios com prazer, sabe? Então, eu jogo RPG já há muito tempo, né? Desde 2004, daqui a pouco vai fazer 20 anos, é isso, né? 20 anos, tá? É claro, agora eu não sou um jogador de RPG tão velho, mas também não sou tão novo assim, tá? Eu tô numa geração intermediária, vamos dizer, tá? E assim, eu sempre fui louco por RPG, foi sempre o meu principal lazer, assim, sabe? Assim, eu não saio, não vou pra festa, né? Eu gosto de ir no cinema, mas o RPG sempre foi a minha principal forma de lazer. Eu vivo bastante RPG, assim. E eu sempre encontrei, assim, frustração quando eu fui ver gente falando de RPG. Né? Então eu lembro que em 2014 eu fui no Anime Friends, né, em São Paulo, e aí teve alguma coisa de RPG, assim, um rapaz, né, de alguma empresa lá foi falar sobre RPG. Eu vi um monte de rapazinho novo lá querendo entender, e assim, eu não lembro quem era, mas o rapaz explicando lá, assim, banana, ele não é claro, sabe? Chegava a ser constrangedor, assim, eu acredito que não atraía ninguém para jogar. Tá? Então, foi daí que eu falei, a gente precisa de um pouco de clareza, assim, sobre o que é isso. O que é esse objeto de que a gente gosta tanto, né? E, então, assim, o meu envolvimento com RPG sempre foi de fruição, digamos assim, né? Sempre foi de curtir, sabe? Assim, imagina se você, não sei, vamos supor, né? Você gosta de festa, né? E você é um sociólogo, tá? E um dia, sem nunca ter observado dessa forma, né? Você resolve escrever sobre festas do ponto de vista sociológico, assim. Só que você gostava de ir em festas, mas você não estava muito preocupado em ficar observando a festa do ponto de vista intelectual, né? Então, eu tive que, na verdade, fazer um grande exercício de memória quando eu estava tentando entender os elementos do RPG. Tá? Então, tentando encontrar algum elemento em comum entre todas as vezes que eu participei de uma sessão, eu principalmente mestro, né? Então, toda vez que eu mestrava uma sessão,
tá? E assim encontrando denominadores comuns, tá? E aí o denominador comum que eu encontrei por meio dessa exploração que eu fiz, né, foi o performativo, né? Como eu mencionei lá no artigo. Eu acho que essa é a principal matéria-prima do RPG de mesa, tá? Pelo menos do ponto de vista linguístico, né? Então, mas eu disse que é o principal, né, no meu artigo. O performativo, que é o ato de fala, né? Então é um elemento lá da filosofia da linguagem, tá? Em que prevê ação, né, né, que explica, né, como a língua age na realidade. Tá? Então, quando a gente fala, a gente não só está falando, a gente está fazendo coisas. Tá? Então, a minha dificuldade foi essa, principalmente. Assim, eu não tenho digamos assim, um material para me debruçar sobre. Né? Eu não poderia escrever o artigo que eu escrevi analisando os livros de RPG. Né? Então, eu estava preocupado com a sessão de jogo. Essa sessão de jogo eu não tinha sessões gravadas, né? Embora eu pudesse ir na internet e assistir sessões, tá? Mas são todas sessões autênticas, assim, não foram controladas, não foram previstas para serem estudadas, né? Enfim. Então, nesse sentido, a categoria que eu escolhi, ela não me atrapalha. Eu acho que ela me ajuda, ela me dá alguma liberdade, tá? Mas o meu corpus, vamos dizer assim, né? Ou seja, né, todo o material sobre o qual eu me debrucei, ele era abstrato, ele era rarefeito, né? Então, eu acho que a minha dificuldade foi essa. Então, Pô, interessante, né? É porque você já, de certa forma, respondeu uma pergunta que eu estava pensando, que você disse que quando então você foi estudar o RPG, você foi estudar o ato de jogar, não o livro em si, isso. né? Nesse sentido, o livro, claro que o livro, de certa forma, ele faz parte desse ato, né? Mas não necessariamente, né? Uhum. Porque quem está acostumado com o jogo, você consegue sentar e jogar sem esse livro. E esse elemento abstrato, né? Quando você comenta, o que a gente não, o brasileiro não traduziu, ou role-playing game ficou RPG ou jogo de interpretação, aí eu já vi gente falando, não, não é interpretar, porque você não está interpretando um personagem criado por outro autor, você está representando, e isso é uma coisa que está na minha cabeça, assim, há algum tempo eu estou pensando, eu ainda não consegui organizar direito, que o jogador de RPG ele não só interpreta, não só representa, mas ele também cria, né? É uma atividade. Esse performance é co-criativo, né? No Uhum. sentido de que eu não estou só representando, mas eu estou produzindo algo que vai além daquilo que tá dito, né? E, e como que você enxerga essa característica como fundamental assim para o RPG? Seria possível você estabelecer um jogo? Às vezes eu vejo assim um grupo de pessoas que falam, não, vamos jogar, pessoal. Não, eu não sei fazer. E aí quando a pessoa senta para jogar, ela simplesmente consegue. A pessoa é muito comum você ver quem nunca jogou senta e domina aquilo e consegue estabelecer. Enquanto que o RPG ele na verdade utiliza esse elemento performativo, ele não é uma característica que muitas vezes fica, de certa forma, reprimida assim no cotidiano. O RPG talvez ele estimule você a fazer algo que você é capaz. Tá, eu acho assim, tá, que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela está muito acostumada a consumir e pouco acostumada a produzir, assim, então a gente somos, mas eu acho que isso é natural, assim, nós somos, em primeiro lugar, leitores antes de ser escritores, tá, eu acho que mesmo os escritores mais prolíficos, né, a gente pegar, por exemplo, Charles Dickens, né, eu tenho certeza que ele, embora ele tenha uma obra vastíssima, né, vastíssima, não apenas no que diz respeito à qualidade, né, mas como são muitos e muitos e muitos volumes, né, de romances gigantescos dele, ele lia mais do que ele escreveu, ele leu mais na vida do que escreveu. Acho que esse é o natural. E até por, assim, vivemos uma sociedade que as questões
de alfabetização e de domínio da língua, ela sempre foi estratificada, né? Então você sempre teve uma pequena elite com as ferramentas, então, para se expressar. E aí você sempre tem um grupo de pessoas, né, que irá consumir o que essas pessoas estão expressando, e isso tem se modificado no decorrer do tempo, né? Essas modificações, elas engendram, então, o nosso costume das pessoas, as pessoas comuns, assim, pessoas que não necessariamente têm uma vida pública, tá? E principalmente como intelectual, né, como autor, tá? A serem autores, né? Então, isso com a internet tem maximizado, né? Então, a gente está aqui, né? Tipo, num canal do YouTube produzindo conteúdo, né? Produzindo, embora seja oral, né? Vai circular oralmente, ainda assim são textos, né? Que vão circular e vão encontrar leitores. Nós estamos, então, nos fazendo autores, então, de um texto, tá? De um texto oral aí. Okay? Então, eu acho que o RPG, ele demanda ele demanda que o indivíduo ele dê um passo à frente e seja autor também. Tá? Então ele não pegar um livro para ler nesse sentido é fácil, assim. Eu vou respeitar a autoridade do livro. Eu leio, eu vou sentar, eu leio, começo a ler, independente se o livro é fácil ou difícil, os papéis ali estão muito bem delimitados, muito bem clarificados. Então o autor vai falar para mim, eu vou ouvir, tá? Ou melhor, ele vai escrever, né, para mim, para o público dele, e eu estou aqui lendo, eu vou ler. E é isso. Tá? Minha conversa com o autor, na verdade, ela é um diálogo imaginário que eu faço com mim mesmo, ou melhor, entre mim mesmo e a figura do autor virtual, que eu imagino que seja, no máximo, tá? Mas no final das contas eu não interfiro, assim, no que o autor está fazendo, tá? Ou eu interfiro muito pouco, tá? Comparado com o que ocorre no RPG. Eu tô falando isso porque, até por ser de teoria literária, né, tem umas questões que envolvem, sabe, a perspectiva do público quando o autor está escrevendo, sabe? Então, existe algumas interferências indiretas, pelo menos do ponto de vista da sociologia da literatura, né? Então, no caso do RPG, não. Você vem aqui, meu filho, você vai ser autor comigo aqui. Se eu sou o mestre de RPG, eu vou convidar pessoas para jogar comigo, eu falo, ó, você vai ter que criar comigo, tá? Então, a gente vai criar junto, você vai ter um papel que vai ser menor que o meu, naturalmente, tá? Mas você vai ter que criar. E isso gera, assim, uns travamentos absurdos entre o pessoal que joga, tá? Porque eu entendo que esse costume de se colocar como autor ainda é visto com alguma relutância. Tá? Mas o RPG ela tem essa característica, como muitas narrativas, né, modernas, ou melhor, pós-modernas, né, só para situar melhor temporalmente aí, né, assim, pelo menos da era da, das grandes mídias como a TV, como, né, seriados de TV, ou mesmo cinema, agora a internet, cada vez se acirra mais a necessidade dessa interferência, mas essa introjeção, então, do público que assiste como um influenciador dessa autoria. E no RPG isso, assim, como poucas mídias, isso ocorre de maneira mais, assim, determinante, tá? Então, essa relutância em autoria, que eu acho que a gente está vencendo aos poucos, é o que, ao meu ver, cria essa barreira, esse obstáculo nos jogadores, principalmente quem está começando, não está acostumado, então, com essa mídia. Você acha que essa barreira ela ajuda a ser rompida pelo fato de não ter público, só participantes? Eu não tenho dúvida, tá? Eu acho que assim, você deve jogar RPG também, né? Eu, eu jogo sempre que eu posso, eu jogo no final de semana. Amanhã eu vou jogar, tá? Então amanhã a minha esposa e alguns amigos nós vamos se juntar e vamos jogar, tá? Se eu gravar essa sessão, eu tenho certeza que meus jogadores não aparecem, muitos deles, tá? Gravar e for transmitir, que nem a gente está transmitindo ao vivo aqui, né? Eles não vão participar, tá? Eu acho que o espaço, tá? A gente cria um espaço seguro ali, né? Para que essa autoria, e a expressividade, né? Para aqueles que gostam mais da parte do teatral do RPG, esse espaço ele permite a vazão, então, desses elementos, às vezes estão até oprimidos nessas pessoas, né? Tanto que eu cansei de ouvir de jogadores, muitos jogadores são meus alunos ou foram meus alunos,
né? E muitos falam assim como que ajuda eles do ponto de vista psicológico, assim, sabe? Eles se sentem bem, eles saem assim renovados psicicamente assim das sessões, sabe? Eu acredito porque que envolva essa extravasão, esse extravaso aí de emoções, né, num espaço seguro, tá? Bacana, bacana. Me fala uma coisa, você falou que você relutou muito para estudar RPG, que é aquela velha história, é, dividir trabalho né, e diversão. E como foi trabalhar academicamente com RPG? Isso mudou alguma coisa em você, assim, ou a forma de jogar, ou você teve o fato de você olhar academicamente mudou? Eu acho que sim. Assim, a forma de jogar talvez não, só se for inconscientemente, tá? Então, se for inconscientemente, talvez, eu não posso dizer com certeza, eu precisaria de mais tempo para pensar, tá? Mas no que diz a minha atuação como um acadêmico, né, como um pesquisador, eu acho que sim, assim, o meu interesse, então, pelo que está sendo produzido, né, não tem muito no Brasil, eu acho que é por isso até que o livro ganha um pouco mais relevância, né, o livro que está sendo publicado por nós, hein, tá? Mas existe alguma produção internacional e o meu interesse por ela aumentou. Então, assim, a procura por livros, né? Eu já tinha alguns aqui na minha biblioteca voltados para o RPG do ponto de vista mais acadêmico, mas eles ficaram assim na estante, eu não, né, não tive lá a desenvoltura para ir lá e pegar e ler, tá? E agora meu interesse aumentou nesse sentido. Tá? Então, o meu trabalho, então, como acadêmico, eu acho que sim, houve alguma mudança. Eu tenho já pensado em possibilidade de levar lá na universidade onde eu trabalho algum projeto voltado para, né, o ensino da área das linguagens, assim, seja de língua portuguesa, de língua inglesa, de literaturas, né, é, mediada pelo RPG. Existe uma grande pressão, então, hoje nas universidades brasileiras para que ela atue mais em extensão. Então, ou seja, levar para a comunidade alguma contribuição, e aí os professores que normalmente eles estão acostumados a ficarem dentro dos campos, né, tá? É muito comum isso, né? Então, é aquela coisa do acadêmico Torre de Marfim, né? Tipo, isso é algo, é uma doença que contamina em maior ou menor grau todo acadêmico. Então, eles têm sofrido pressão hoje por meio de documentos legais a, é, assim, levarem, contribuírem mais com a comunidade mesmo, porque é ela que paga o salário de todo mundo ali, ela que sustenta, né, esse lugar ali, né, onde a gente pode estudar, pesquisar, ensinar e formar pessoas, tal. Tá? Então, nesse sentido, né, sempre que eu penso em possibilidade de extensão, eu penso em levar o RPG como um objeto, tem uma ferramenta, na verdade, para o desenvolvimento da linguagem em algum aspecto, tá? Mas no campo de jogo, eu enquanto jogador de RPG, não, assim, sabe? Aí eu acabo me contaminando mais com os próprios livros de RPG, né? Porque aí né, eu acho que ajudam mais, assim, do que estudos mais acadêmicos. Então, Bacana, bacana. E me fala uma coisa, bom, a gente estabeleceu, eu também não quero entregar tudo do artigo, porque senão a pessoa não lê o artigo, né? sim. Mas tem alguma outra questão assim que você queria levantar para convidar o pessoal para dar uma olhada no texto? E não esquecer que o link do livro está aqui embaixo, na descrição do vídeo, né? Se você quiser Tá. trazer mais um elemento aqui para a gente, ou se você achar que está bom, o tempo é seu. Não, não, tudo bem. Então, assim, eu adoraria que esse meu texto ele seja lido, e seja criticado, e seja, né, que haja refutações dele, tá? Porque sem isso, nós não vamos conseguir um entendimento o mais pleno possível, então, desse objeto que, bem, que é de interesse para nós, né? Seja interesse acadêmico, seja interesse pessoal, lúdico, etc., não importa, tá? Então, eu acho que eu apenas, assim, eu só estourei ali a mesa de sinuca, né? Vamos começar, tá? Eu acho que vale a pena esse esforço. Eu entendo que esse debruçar-se sobre o jogo do ponto de vista mais teórico,
e mais abstrato, ele é um exercício que às vezes ele não é muito atraente, é muito mais comum a gente encontrar estudos, na verdade, que se voltam para os indivíduos que jogam, né, um estudo às vezes mais da criação, formação da identidade, né, enfim, do desenvolvimento da linguagem, algo mais concreto do que essa exploração mais teórica, assim, como que esse negócio funciona, né, como que ele cria histórias. A gente havemos de concordar que uma história está sendo criada ali, tá? Como que ela está sendo criada. É óbvio que não é um texto linear, como às vezes a gente encontra em algumas narrativas escritas, tá? É óbvio que não tem um autor e leitores para ele, não tem vários autores, cada um com uma carga de autoridade diferente. E a gente tem mecanismos linguísticos que mediam então a criação dessa história. Então eu acredito que um deles, tá, que é o performativo. E aí para explicar o que é performativo aí o pessoal lê o artigo, tá? Mas é muito baseado muito então numa disciplina da área da filosofia da linguagem, né? Uma subdisciplina, na verdade chamada pragmática. Tá? Eu acho que eu nem mencionei o nome pragmática no texto, tá? Mas eu acredito que, por exemplo, a área da análise da conversação, ela ajudaria muito a esclarecer algumas coisas que acontecem ali na sessão de jogo. Tá? Então, eu entendo que o que eu fiz assim no texto, ele é um pontapé inicial que precisa ainda de muita contribuição. Tá? Bacana. Não, e é isso. Que eu tinha comentado, é uma área nova, é uma área que tem acertos, tem erros, tem dúvidas, e a gente só vai ganhar, a gente só vai ganhar, a gente só vai crescer quando a gente começar a se ler, se discutir, se debater e dar o passo adiante, né? Hum, Acho que é isso. Bom, Legal. Luiz, muito obrigado, né? Eu que Não agradeço. vou. Uhum. Eu imagino que você esteja no meio da preparação para a mesa de amanhã, né? Então, o que você vai Eu fazer com seus jogadores? acordo cedo amanhã. Coitado dos seus jogadores, sabe-se lá o que você está tramando contra eles. Então não vou atrapalhar, vou deixar você Uhum. organizar para. Bom jogo amanhã, então. E Obrigado. é isso. Ótima conversa, cara. Ótima conversa. Fiquei muito satisfeito aí, tá? Espero que aconteçam outras iniciativas como essa, certo? Sucesso pro seu canal, tá? Espero que o pessoal assista o vídeo, leia o livro, tá? Assistam os vídeos, né? E leiam o livro, tá? E a gente vai construindo junto, né? É isso aí. É isso. Bom, obrigadão. Obrigado.